Prezados alunos, bem-vindos à aula sobre tratamento térmico de resíduos sólidos. Nesta aula veremos a gaseificação por plasma e micro-ondas. A tecnologia de plasma, segundo Barros, 2013. O plasma é tido como o quarto estado da matéria. Trata-se de uma mistura de elétrons, íons e partículas neutras, embora seja, em geral, eletricamente neutro. O grau de ionização do plasma, que é esse quarto estado da matéria, pode ser entendido como a proporção de átomos que os elétrons perderam ou ganharam, e no caso de plasmas térmicos, são controlados principalmente pela temperatura. Como que se dá a tecnologia de plasma? Pela criação de um arco elétrico, que vai ser sustentado pela passagem de uma corrente elétrica através de um gás em um processo que é denominado ruptura dielétrica. Em função da resistividade elétrica em todo o sistema, há uma significativa geração de calor, que vai afastar os elétrons da molécula de gás, resultando em um fluxo de gás ionizado, ou o plasma. Então, a resistividade elétrica do sistema vai fazer com que seja gerado calor. E isso vai afastar os elétrons da molécula de gás. Então, teremos uma proporção de átomos que os elétrons vão perder ou ganhar, graças a essa resistividade elétrica e o calor, né? E o que vai controlar isso? A temperatura. E aí nós teremos um grau de ionização do plasma, em função do maior ou menor aumento dessa temperatura. Tecnologia de plasma. Trata-se de um processo térmico drástico, em que não há incineração. Vai usar temperaturas extremamente altas, em ambiente carente de oxigênio, para que haja a decomposição completa dos resíduos em moléculas muito simples, resultando como subprodutos um gás combustível e escória inerte. A uma temperatura de 2000 graus Celsius, as moléculas dissociam-se no estado atômico. Quando a temperatura é elevada para 3000 graus Celsius, as moléculas do gás perdem elétrons. E aí o gás vai se tornar ionizado. Então vemos que no plasma térmico a temperatura vai controlar o grau de ionização do gás. Nesse estado, o gás tem uma viscosidade semelhante a um líquido, à pressão atmosférica, e as cargas elétricas livres conferem uma condutividade elétrica relativamente alta, que pode aproximar os metais. Qual é o mecanismo de transferência de calor de partícula em contato com o plasma? A energia líquida que vai efetivamente contribuir para o aquecimento e o derretimento da partícula, no caso, os resíduos sólidos urbanos, é a diferença entre a energia condutiva e a convectiva, que é transferida do plasma para a partícula, e a perda da energia radioativa da superfície da partícula para o ambiente. Na figura 1, esse mecanismo de transferência de calor da partícula em contato com o plasma pode ser bem visualizada. Então, existe uma energia que chega, né, por meio da condução e da convecção, chega à partícula, né, sendo Ts a temperatura da superfície da partícula e T infinito a temperatura do plasma, né, e a partícula vai perder uma parte dessa energia por radiação. A diferença entre a energia de condução e convecção e a radiação é a energia líquida que vai realmente aquecer e derreter essa partícula. Vantagens do plasma térmico: alta temperatura, radiação não ionizante de alta densidade e de baixa densidade de energia, o que torna possível aos reatores de plasmas térmicos alcançarem uma elevada taxa de transferência, com uma geometria compacta do reator, reatores pequenos. Elevada taxa de extinção, permitindo que sejam obtidos composições de materiais sólidos e gases específicos. Possibilidade de tratamento de resíduos e efluentes perigosos em estados sólidos, líquidos
e gasosos? Baixas taxas de vazão de gás. Por quê? Não há necessidade de oxidante para produzir a fonte de calor do processo. Desse modo, não há combustível sendo queimado. Então, o volume de fluxo de gás que sai de uma unidade de gaseificação é muito menor quando comparado aos processos convencionais de combustão. Com relação aos poluentes como as dioxinas e furanos, a massa de resíduos sólidos urbanos contém cloro. Então, os autores, Gomes e outros autores, 2009, Yufeng e outros autores, também em 2009, alertaram para a possibilidade de uso da pirólise seguida por gaseificação para os resíduos sólidos urbanos. Por quê? Nesse caso, há a possibilidade de se incorporar uma temporização de, no mínimo, 4 segundos em 1.200 graus Celsius e um resfriamento rápido a partir dessa temperatura, a fim de reduzir a possibilidade de formação das dioxinas e furanos. Recuperação da energia. Higman e Vandenberg, em 2003, como citado por Tanigaki e outros, em Barros 2013, eles preconizaram que a conversão de qualquer combustível carbonáceo a um produto gasoso com poder calorífico que seja utilizável. Nisso, pode-se citar a gaseificação dos resíduos sólidos urbanos e de biomassa como métodos de recuperação de energia. No Japão existem centrais, em escala comercial para recuperação de energia e de material. Com relação aos gases que são formados no processo de gaseificação, vamos falar um pouco sobre esse gás de síntese ou syngas, conforme a sigla em inglês. Os componentes orgânicos dos resíduos sólidos urbanos são convertidos para o gás de síntese ou syngas, que é composto sobretudo por monóxido de carbono e hidrogênio. Esse syngas pode ser usado como fonte de combustível em usinas de produção de energia elétrica ou combustíveis sintéticos, enquanto os componentes inorgânicos são transformados em escória inócua, que pode ser utilizado, inclusive para confecção de blocos, pode ser utilizado amplamente aí na indústria da construção civil. As reações de gaseificação, elas são complexas e estão em nível de pesquisa. São uma combinação de reações gás sólido, conforme podemos ver na tabela 1, e no próximo slide da fase gasosa, na tabela 2. Vejamos aqui a tabela 1, as reações de gás sólido. Então, temos a reação descrita, por exemplo, carbono mais oxigênio, CO2, um calor de reação positivo de 393.790 kJ por kmols, e o nome da reação, combustão. Carbono mais 2 moles de hidrogênio, resultando em metano, com calor de reação de 74.900 kJ por kmols, cujo nome de reação é hidrogaseificação. Carbono mais água resulta em monóxido de carbono mais hidrogênio, com calor de reação de menos 177.440 kJ por kmols, cujo nome é carbono vapor. E carbono mais dióxido de carbono, resultando em 2 moles de monóxido de carbono, cujo calor de reação de menos 172.580 kJ por kmols. Nome da reação, Bodor. Vejamos agora a tabela 2 das reações de fase gasosa. A reação monóxido de carbono mais água vai resultar em H2 mais CO2, com calor de reação positivo de 2.853 kJ por kmols. Nome da reação, deslocamento água-gás. Reação monóxido de carbono mais 3 moles de hidrogênio, resultando em metano mais H2O, com calor de reação de 250.340 kJ por kmols, cujo nome é metanização. O syngas, ele é composto principalmente por uma mistura de CO, monóxido de carbono e H2,
Eles são alimentados para uma câmara de combustão secundária, em que são queimados com ar para a formação de dióxido de carbono e da água. Em um estudo de Byun e outros, em 2011, eles fizeram uma taxa de aplicação diária de 1,2 toneladas ao sistema de gaseificação de resíduos sólidos urbanos, composto sobretudo por resíduos de fabricação do papel. E obtiveram uma produção de de hidrogênio de alta pureza, com pureza maior que 99,99%, com o sistema de purificação desses gases emitidos. Os resíduos desse estudo eram compostos de 68,8% de combustíveis, 20,6% de umidade e 10,6% de não combustíveis. O elemento mais abundante era o carbono, em 46,8%, seguido por oxigênio, hidrogênio, nitrogênio, cloro e enxofre, respectivamente a 33,7% oxigênio, 7,5% hidrogênio, 0,9% nitrogênio, 0,1% cloro e 0,02% enxofre. Esses resíduos do estudo possuíam um poder calorífico inferior de 3.300 quilocalorias por quilograma. Continuando o estudo de Byun e outros de 2011. Depois, a purificação que continha o gás de síntese, predominantemente monóxido de carbono e hidrogênio, os gases foram introduzidos em um sistema de recuperação de hidrogênio, consistindo principalmente de uma unidade de deslocamento gás-água, WGS, de acordo com a sigla em inglês, sendo que o trocador de calor nesse estudo desempenhou o papel de reduzir a temperatura de vazão de gás a cerca de 180 graus Celsius. Aí foram utilizados um filtro de mangas e lavador de gases para eliminar partículas e gases ácidos, que são produzidos a partir da gaseificação por plasma térmico. O filtro de mangas foi composto por 18 filtros e um sistema de pulsação de gás, para remover as partículas aderidas à superfície do filtro. Sendo que o gás pulsante foi um gás inerte, nitrogênio ou dióxido de carbono, do filtro de mangas, que é esse gás pulsante que foi utilizado, esse inerte. Para quê? Para evitar a explosão do gás de síntese. A soda cáustica NaOH foi utilizada para ajustar a acidez da solução de lavagem do lavador de gases, para ajustar a pH neutro, pH 7. O gás de síntese produzido foi fornecido ao sistema de recuperação de hidrogênio, gás hidrogênio, ou câmara de pós-combustão, que foi equipado com um queimador de gás para queimar o gás de síntese. Com relação ao sistema de recuperação de hidrogênio, ele foi composto principalmente de uma unidade de deslocamento gás-água e absorção de pressão por pressão oscilante, que estavam ligados em série. Os gases que entraram no sistema de deslocamento gás-água foram comprimidos até cerca de 700 kPa. Utilizaram-se 2 reatores de fase de deslocamento gás-água, ligados em série. Um de deslocamento a alta temperatura, e pela sigla em inglês denominado HTS, de High, operado a cerca de 350 graus Celsius. E o segundo, um reator com uma temperatura baixa, Lower, daí a sigla LTS, operado a cerca de 200 graus Celsius. Os reatores de deslocamento a alta e baixa temperatura, respectivamente High e Low, ou seja, HTS e LTS, foram preenchidos com catalisadores, tipo ferro-cromo e cobre-zinco, respectivamente. Além disso, um leito de proteção para remoção de enxofre foi instalado entre esses dois High Temperature and Low Temperature, como catalisador embalado em Low Temperature. Desse modo, foram obtidos no estudo um plasma de alta pureza, 20 normal metro cúbico por hora, com até 99,99% de pureza. O insumo de eletricidade foi de 180 kWh, sendo 80 kWh para a tocha de plasma térmico, mais 100 kWh para a central, para operar
a própria central e os suprimentos da mesma. Entretanto, 20 normal metro cúbico por hora de hidrogênio pôde produzir 60 kWh de eletricidade. Sendo que eu precisei usar 180 kWh em todo o sistema e eu produzir por hidrogênio 60 kWh, significa que a eficiência elétrica do sistema foi de 33%. Aqui podemos observar o estudo de Byun e outros, em 2011, né? O sistema de gasificação por plasma, né? Então, aqui temos o alimentador com resíduos, né? O reator de plasma, o resfriador do gás, para chegar a 180 graus Celsius, os filtros de manga, para tirar o material particulado, né? E a gente tinha também lavador de gases. O sistema de recuperação de hidrogênio foi composto, né, pelo sistema WGS, né, deslocamento gás-água, e um sistema de absorção por pressão oscilante. E aí poderíamos obter o hidrogênio e o gás resultante, que seria dessa separação o resultado, o resto residual da separação aí do hidrogênio. Bom, vamos falar agora sobre as outras formas de tratamento térmico. Existe uma forma que é o micro-ondas. A faixa de frequência de micro-ondas situa-se entre 300 MHz e 300 GHz. No entanto, a maioria das aplicações situam-se entre 3 e 30 GHz. Existe uma série de problemas potenciais, como por exemplo o fenômeno hotspot, que é uma instabilidade térmica que surge em função de uma dependência que é não linear das propriedades eletromagnéticas e térmicas do material. Há uma formação de ondas estacionárias dentro da cavidade dos micro-ondas, e a consequência disso é a exposição de algumas regiões a uma energia mais elevada do que outras. Logo, existirão partes daquele material que estarão mais aquecidas do que outras regiões. Então, é muito importante o projeto da cavidade para tentar controlar o fenômeno hotspot. Os materiais são classificados em 3 grupos. Os materiais podem ser condutores, isoladores e absorvedores. Materiais que absorvem radiação de micro-ondas, eles são chamados dielétricos. Desse modo, o aquecimento por micro-ondas é também chamado de aquecimento dielétrico. Quais são os desafios no caso de tratamento térmico por micro-ondas, né? Sobretudo no caso de resíduos sólidos, a ausência de dados suficientes para quantificar as propriedades dielétricas dos fluxos de resíduos tratados, além das dificuldades técnicas durante a alteração entre escalas ou processos que foram bem-sucedidos em laboratório ou escala piloto, passar para uma escala industrial. Existe muita dificuldade quando há essa transferência de escala. Quanto aos desafios ainda, existe uma grande quantidade de plásticos na massa de resíduos sólidos urbanos, cuja natureza transparente para o micro-ondas vai significar que tem que se tornar necessário usar carvão ativado granular, visando ao quê? A facilitar o aquecimento desse material e a decomposição. Também, a natureza heterogênea dos materiais presentes na massa de resíduos sólidos urbanos vai resultar em quê? Tanto na presença de materiais condutores, quanto materiais isoladores, quanto materiais absorvedores, que são os dielétricos. E isso vai acarretar o quê? A decomposição desigual dos mesmos. E aí vai aumentar, majorar o risco da ocorrência do hotspot, sobretudo em instalações de tratamento de resíduos sólidos urbanos em grande escala. Sobre o micro-ondas ainda, e aplicado ao tratamento de resíduos de serviços de saúde. A desinfecção em unidade de micro-ondas não vai resultar da exposição do material a micro-ondas, mas sim pelo vapor produzido a partir da umidade que está presente nos resíduos pela energia do micro-ondas.
que daí sim vai gerar a destruição dos organismos patogênicos que estão presentes nos resíduos de serviços de saúde. Portanto, no setor de tratamento dos resíduos de serviços de saúde em geral, requer a adição de água ou vapor durante o tratamento. E quanto à temperatura de operação, fica na base dos 95 a 100 graus Celsius. Podemos ver aqui uma unidade de micro-ondas, né? Representação esquemática. Seria o funil de alimentação. 2, uma manivela de alimentação dos resíduos. 3, os resíduos retalhados, para melhorar essa transferência, né? O funil de conexão com a janela de inspeção é o número 4. 5 são os sensores de nível. 7 são os geradores das micro-ondas. 8, a seção de conservação da temperatura. 9, um trado transportador da descarga. 10, sensores de temperatura. 11, sistema de filtros, 2 estágios. 12, reservatório de água com bomba e tubulação de aspersão da água, né, para que haja vapor. 13, geração de vapor. 14, ligação de vapor. 15, agregado hidráulico. 16, aquecedor de ambiente. E 17, o container. Bom, como nós vimos nas aulas de tratamento térmico, nós vimos a incineração, a pirólise, a gaseificação. Vamos entender um pouquinho as leis que governam a conversão de energia, sobretudo aplicado agora a processos térmicos. A segunda lei da termodinâmica tem sido expressada de muitas maneiras diferentes. Isso pode ser facilmente encontrado, inclusive, na Wikipedia. Umas definições diz que é impossível a construção de um dispositivo que, por si só, isto é, sem a intervenção do meio exterior, consiga transformar integralmente em trabalho o calor absorvido de uma fonte a uma dada temperatura uniforme. Desse enunciado, a consequência é a seguinte: não tem possibilidade, é impossível que tenhamos um motor ideal. Toda máquina vai produzir energia que vai ser utilizada com um desperdício de uma parte dessa em calor. A gente vai ver isso de maneira mais detalhada nos próximos slides. Já era citado por Carnot, que foi um físico francês de 1796 a 1832, que viveu nessa época. Para transformar calor em energia cinética, utiliza-se uma máquina térmica, mas ela não é 100% eficiente na conversão. Vai ser sempre calor perdido. E no caso de térmica, é uma grande quantidade de calor perdido. Todas as formas de energia, elas não têm valores iguais. Isso vem da segunda lei de termodinâmica. Por exemplo, a energia de trabalho tem valor superior à energia de ar quente, de acordo com Shelton 2013. Então, quais são as energias de alta qualidade? Que seria numa escala de 0 a 1. Trabalho, cuja forma de conversão são as centrais elétricas, e uma fonte de energia, por exemplo, combustível fóssil. Por exemplo, o caso das nossas termoelétricas movidas a gás natural. Mas podemos também aplicar as termoelétricas movidas ao quê? A massa de resíduo sólido, isso tanto em incinerador, quanto outro processo térmico que a gente está estudando, a gaseificação, como os combustíveis derivados de resíduos, que são o quê? Os briquetes formados pela massa de resíduos sólidos previamente tratada. Outra energia de alta qualidade, a eletricidade. A conversão é o gerador. Qual é a fonte de energia? O trabalho. A energia cinética, a conversão, turbina, por exemplo, a turbina eólica. E qual é a fonte de energia? É a energia cinética do vento. Outra energia de alta qualidade, a radiação, a conversão pela célula solar e são os raios solares que são as fontes de energia.
a menor quantidade, a qualidade de energia é inferior a 1, né? É a nossa energia térmica, a de calor, que é justamente a que nós estamos falando nos tratamentos térmicos. Ela vai variar com a temperatura do calor, né, que a gente vai ter para a combustão. Infelizmente, fazer a combustão, o tratamento térmico dos combustíveis fósseis produzindo calor, em época de crise hídrica, né, acaba sendo a grande parte da nossa energia. Nos Estados Unidos é o caso da maior parte da onde vem a energia. O valor da qualidade do calor. Nós temos duas escalas verticais aqui, né? De temperatura e valor da qualidade. Quanto maior a temperatura, maior a qualidade. Então, podemos falar no qualidade alta, temperatura de 3.000 graus Fahrenheit. E, por outro lado, na qualidade zero de calor, quando a gente tem o quê? Uma temperatura ambiente, né? E a temperatura alta, 3.000 graus Fahrenheit. Quando eu tenho uma temperatura alta, eu tenho o quê? A melhor qualidade de energia, que é trabalho, eletricidade, né? E eu vou ter o quê? Quanto maior a temperatura da energia térmica, né? Que é o caso da gaseificação, e por isso era uma vantagem altas temperaturas, né? Mas a combustão, a gente tem, por exemplo, 1.000, 1.200 graus Celsius, né? Eu vou produzir eletricidade, mas nós vamos ver que não vai ser toda a energia que vai ser como input do sistema que a gente produz eletricidade. Temperaturas mais baixas, né, são o quê? Para cozinhar, água quente, calor no ambiente, né? São energias que são mais baratas e mais fáceis de serem obtidas. Quando eu quero uma energia térmica de alto valor, né, para produzir trabalho e, por consequência, eletricidade, é mais caro de ser obtido. De acordo com a segunda lei da termodinâmica, da natureza, né? A conversão, ninguém pode fazer a conversão de uma energia de baixa qualidade para uma energia de alta qualidade. É uma assertiva que é negativa. Eu não posso colocar uma unidade em calor e conseguir obter integralmente uma unidade de eletricidade ao trabalho. Eu não consigo ir de um valor de baixa qualidade para um valor de alta qualidade, na escala 1:1. É a segunda lei da termodinâmica, é a natureza. A segunda lei de termodinâmica permite o quê? Eu consigo aprimorar parte da energia do calor, mas às custas do quê? De piorar o restante. Então, o sistema térmico, por exemplo, uma máquina diesel, uma central térmica, né? Por exemplo, uma combustão ou uma central nuclear. Se eu coloco como input 3 BTU de energia nesse sistema, né, de energia, eu vou conseguir desses 3 obter aproximadamente 1 BTU de uma energia de melhor qualidade, que é eletricidade, trabalho de qualidade 1. Mas isso daí é obtido às custas de eu perder aproximadamente 2 BTU, que é o quê? A energia térmica residual, que é o quê? Quase igual à energia do ambiente, que é uma energia que a gente não pode utilizar, né? A gente não pode utilizar. Aí acaba que a gente consegue entender a eficiência de conversão até, né, das principais formas, até de biogás de aterro, que vai ser um assunto que vai ser tratado mais adiante. Então, olha as tecnologias de utilização do biogás de aterro e as variações típicas de vazão e energia elétrica, né, de acordo da Empresa Ambiental do Canadá, citada no Banco Mundial.
As microturbinas, a variação típica é menor que 100 pés cúbicos por minuto. Uma usina preferencial de 100 kW de potência. E a eficiência de conversão elétrica, que é a líquida, para a grade sem recuperação do calor dos resíduos sólidos, de 25% a 30%. Os motores a pistão trabalham numa faixa superior a 150 a 5.000 pés cúbicos por minuto, um tamanho preferencial de usina de meio a 12 MW, cuja eficiência de conversão elétrica está na base de 32% a 40%. As turbinas a gás trabalham numa variação típica de vazão superior a 4.000 até 20.000 pés cúbicos por minuto, tamanho preferencial da usina de 3 a 18 MW, uma eficiência de conversão elétrica de 26% a 32%. As turbinas a vapor, maior que 6.000 até maior que 25.000 pés cúbicos por minuto. Usinas mais potentes, de 10 a 50 MW, com uma eficiência de conversão elétrica 24% a 29%. E sistemas de ciclo combinado superiores a 5.000 a 25.000 pés cúbicos por minuto, com um tamanho preferencial de usina superior a 10 MW, uma eficiência de conversão elétrica de 38% a 45%. E com essa eficiência de conversão, operação especializada, sistema de tratamento de gases, a gente começa a entender por que os custos de capital são grandes. E a tarifa, aqui nesse caso em euro por tonelada de resíduo sólido urbano, né, acaba sendo alta, né? Considerando-se uma cidade com 1 milhão de habitantes, com nenhum mercado para energia térmica, né? Considerando o petróleo a 40,89 centavos de euro por litro, 25% de impostos sobre o transporte de combustível. A incineração, um custo de capital para 1 milhão de habitantes de 101.929.000 euros, a uma tarifa de 55 euros por tonelada de resíduos sólidos urbanos, isso em 2004. A gaseificação, um custo de capital de 93.665.000 euros, a uma tarifa de 40 euros por tonelada de resíduos sólidos urbanos. Biogás de aterro sanitário e uso em uma usina de calor e potência combinados, 43.186.000 euros, com uma tarifa de 20 euros por tonelada de resíduos sólidos urbanos. O biogás de aterro sanitário e conversão ao transporte de combustível a 43.552.000 euros, a uma tarifa de 11 euros por tonelada de resíduo sólido urbano. Valores técnicos e econômicos relacionados a cada sistema. Então, por exemplo, o motor de combustão interna, para uma potência instalada de 1 megawatt, eu vou ter um custo de investimento de 1,2 mega, né, ou 1.200.000 dólares em 2006, e um custo de operação e manutenção de 115,2 dólares para cada quilowatt de capacidade instalada na central por ano. A turbina gás, para uma potência instalada de 0,84 megawatt, eu vou ter um custo de investimento de 1.260.000 dólares em 2006, sendo a operação e manutenção de 99,84 dólares por quilowatt de potência instalada na central por cada ano. O ciclo orgânico de Rankine, uma potência instalada de 0,54 megawatts, ou um custo de investimento de 810.000 dólares, eu vou ter operação e manutenção de 61,44 dólares para cada quilowatt instalado, da capacidade instalada da usina por ano. Células combustíveis de carbonato fundido, para uma potência instalada de 1,5 megawatt, o custo de investimento seria 4.200.000 dólares, sendo a operação e manutenção em 96 dólares por quilowatt instalado na central por ano. Células combustíveis de óxido sólido,
Para uma potência instalada também de 1,5 megawatt, um custo de investimento de 5.250.000 dólares e operação e manutenção de $84 por quilowatt de capacidade instalada na usina por ano. Essas são as referências. Muito obrigado pela atenção. Obrigado.